Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Paula, advogada, e integro a equipe da Gerência Regulatória e Institucional da Taesa. Olá, eu sou o Davi, sou advogado, também integro a equipe regulatória da Taesa. Esse painel tem como título Desmistificando a Regulação, temas relevantes. E dentro desses temas relevantes, nós temos três principais assuntos, que são a estratégia regulatória, os leilões de transmissão e a renovação dos contratos de concessão. Em relação ao primeiro tópico, que trata da estratégia regulatória, é importante nós fazermos uma breve introdução, para que todos compreendam melhor o que será apresentado a seguir. E nessa introdução nós abordaremos algumas questões como o que é uma concessão de serviço público de transmissão, qual é o prazo, como é estabelecida a receita, quem paga e o que é a regulação. Uma concessão de serviço público de transmissão nada mais é do que a transferência de uma atividade que deveria ser exercida pelo Estado, ou seja, pelo poder público, para um terceiro. O poder público transfere para um terceiro, através de uma delegação, mediante a uma justa remuneração e por um prazo determinado, a responsabilidade do exercício de uma atividade que deveria ser exercida por ele próprio. Qual é o prazo dessas concessões? Então, no caso das transmissoras, o prazo, de acordo com a legislação, é de 30 anos, podendo ser renovados por mais 30. Davi, entendi. E como é estabelecida essa remuneração? Então, no caso das transmissoras, a remuneração é estabelecida através de processos licitatórios, que são os leilões, Nesses leilões, as empresas interessadas na prestação de serviços, nas prestações de serviços, apresentam as suas ofertas, e vence a empresa que aceitar, ou seja, que se comprometer a prestar esse serviço pela menor remuneração. Davi, entendi. E quem paga essa remuneração? Então, essa remuneração é paga por um condomínio, que nada mais é do que um conjunto de usuários ligados à rede básica do sistema de transmissão. Um ponto importante é que a receita das transmissoras ela é garantida, porque ela não é remunerada através de demandas, mas sim através da disponibilização das instalações. Davi, entendi essa parte. E a regulação? O que é essa parte? O que é esse ponto? Então, a regulação nada mais é do que um conjunto de regras, um conjunto de normas que devem ser observadas pelas concessionárias para que seja mantido o nível de operacionalização, de eficiência dessa concessão, que, como eu disse, na sua essência, deveria ser prestada pelo Estado. E, além disso, as transmissoras elas devem observar todas essas regras, essas normas, para que elas se mantenham em conformidade, de acordo ali com todos os parâmetros estabelecidos pelas agências reguladoras. De forma geral, é isso que nós queríamos falar um pouquinho sobre essa parte introdutória da nossa estratégia regulatória. Agora eu vou passar a palavra para a Ana, para ela falar mais um pouquinho sobre esse tema. Ana, é com você. Obrigada, Davi. Bem, após esses conceitos muito bem colocados pelo Davi, a gente pensa como que podemos acolher essa regulação internamente na Taesa a ponto de continuamente aprimorarmos nosso negócio. Sabendo que a regulação vem ficando cada vez mais sofisticada, com seus procedimentos transparentes e exigentes, até mesmo como reflexo da evolução das tecnologias, a Taesa adota uma visão proativa com relação do regulador. Então, internamente, ela adota a estratégia de quê? De envolver os departamentos internos no estudo da regulação. Além disso, nós atuamos ativamente nos debates para o aprimoramento da regulação nas associações ligadas ao segmento de transmissão. Com isso, entendemos que a estratégia regulatória adotada pela Taesa, com o compartilhamento do conhecimento,
Nós contribuímos para decisões gerenciais mais inteligentes e, consequentemente, seguras regulatoriamente. E o que isso faz? Isso contribui para a manutenção da eficiência e da conformidade regulatória ao longo do contrato de concessão. Minimiza, por exemplo, os efeitos das ações fiscalizatórias da ANEEL, que cada vez estão mais com base em evidências, ou até mesmo contém descontos de parcelas variáveis à nossa receita. Assim, a estratégia regulatória que hoje a Taesa adota, ao afetar positivamente as decisões gerenciais, afeta o planejamento estratégico da Taesa e fomenta nosso negócio cada vez mais. Quanto ao tema estratégia regulatória, era essa a visão geral que queríamos passar. Agora eu vou voltar a fala para o Davi, para ele começar a abordar nosso segundo tema, que são os leilões de transmissão. Davi, por favor. Obrigado, Ana. Em relação ao segundo tema, que trata dos leilões de transmissão, é importante nós reforçarmos o conceito, né, do que é um leilão de transmissão. De maneira bem direta, um leilão de transmissão nada mais é do que um procedimento administrativo pelo qual o poder concedente escolhe a proposta mais vantajosa para a coletividade. E qual é o objetivo? No nosso caso, o objetivo é a contratação de uma empresa para prestar o serviço público de transmissão. Além disso, essa empresa contratada, ela se compromete a construir, a operar, a manter todos os ativos. Davi, entendi. E como funciona esse procedimento na prática? Tudo começa na empresa de pesquisa energética, que é a EPE. Ela é responsável por fazer o planejamento a médio e longo prazo. Depois disso, o processo vai para o Ministério de Minas e Energia, que é o MME. Ele é responsável por definir quando ocorrerão os leilões de forma geral. Após isso, o processo vai para a Agência Nacional de Energia Elétrica, que define todos os termos do leilão, realiza o cálculo da receita anual permitida e dos investimentos. Após essa etapa, o processo vai para uma consulta pública, onde a sociedade, os agentes, os investidores têm a oportunidade de conhecer e se manifestar a respeito daquilo que está sendo proposto. Depois disso, o processo vai para o Tribunal de Contas da União, que é o responsável também por analisar e também pode apresentar a sua manifestação acerca do processo licitatório. E, por fim, o processo volta para a ANEEL, que é a empresa vai lá, a agência, perdão, ela vai, publica o aviso de licitação e o edital. Davi, entendi. E depois dessa publicação, como é que funciona? Quem vence? Como dito lá na introdução, vence a empresa que se comprometer com a prestação de serviço pelo menor valor. Ou seja, a empresa que ofertar a menor receita anual permitida, a RAP, e atender a todos os pré-requisitos editalícios, vence a licitação. E após a divulgação do edital, o que acontece? Então, nesse momento, nós podemos dividir em 4 principais marcos, que é o momento de inscrição, quando as empresas manifestam a sua intenção em participar do certame, a sessão pública, que é quando as empresas comparecem presencialmente, para que elas ofertem ali as suas propostas financeiras, o momento de habilitação, que é quando as empresas devem comprovar documentalmente a sua capacidade técnica, jurídica, financeira, enfim, trabalhista, entre outras, que ela tem condições de conduzir aquela concessão. E, por último, a assinatura do contrato de concessão, que é a última etapa, antes do início da prestação dos serviços. Um ponto bem importante. A Taesa ela tem uma excelente expertise nos processos licitatórios. E de todos os leilões que ela participou, sempre foi plenamente habilitada em todas as etapas do processo. E
sobre esse ponto, nós temos os dois últimos tópicos, que é a evolução dos editais e o horizonte. Em relação à evolução dos editais, nós temos observado um aumento da concorrência nos leilões. E, para isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica ela tem criado mecanismos de proteção para que a finalidade dos leilões seja atingida, que é contratar uma empresa para prestar o serviço público. Nas últimas versões dos editais, a ANEEL colocou alguns exemplos, né, de mecanismos de proteção. Colocamos dois aqui, que são a restrição da venda dos ativos. Quer dizer que as empresas que vencem o processo só podem vender os ativos após a entrada em operação comercial dos empreendimentos. Isso quer dizer que o empreendimento só pode ser vendido após a sua total conclusão da construção. Outro ponto que a ANEEL trouxe foi o aumento de deságio. Quanto maior for o deságio, maior deve ser a garantia. Isso quer dizer que quanto mais agressiva for a proposta financeira apresentada, maior também devem ser as garantias apresentadas pelas proponentes. Essas garantias também têm um papel de cobrir possíveis penalidades por descumprimento às normas editalícias. Em relação ao horizonte, nós temos o PDE, que é o Plano Decenal de Expansão de Energia, um documento elaborado pela empresa de pesquisa energética. Nele é demonstrado o horizonte dos próximos 10 anos da expansão de todo o setor. De acordo com o PDE 2030, existe uma expectativa de investimentos só em outorgas nos termos de 50 bilhões de reais, sendo que, já para esse mês de dezembro, temos um leilão com investimentos em torno de 2,9 bilhões e um leilão já previsto para o próximo ano, né, para o primeiro semestre de 2022, com investimentos na casa de 9,5 bilhões de reais. Então, em relação aos leilões, é isso que nós queríamos falar um pouquinho para vocês hoje. E agora a gente vai para o nosso último tema, que é a renovação dos contratos de concessão. Eu vou passar novamente a palavra para a Ana, para que ela dê o fechamento. Ana, é com você. Obrigada novamente, Davi. Bem, a gerência regulatória, além de apoiar os estudos com relação aos leilões de transmissão, nós também apoiamos os estudos com relação à renovação dos contratos. Como todos sabem, a Taesa é uma composição de contratos de concessão que tem a possibilidade de serem renovados. A renovação é um direito previsto em lei. A lei aborda os procedimentos iniciais com relação à possibilidade da renovação e delega competência à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Ministério de Minas e Energia a edição das regras específicas para a renovação dos contratos. O procedimento inicial previsto em lei determina que a transmissora que tiver interesse em renovar o seu contrato deverá apresentar um requerimento específico para esse fim em até 36 meses antes do término do seu contrato. Em contrapartida, o poder concedente deverá manifestar com relação a esse pedido da transmissora em até 18 meses antes do fim do contrato. Esse direito, além de estar previsto em lei, também está contido nas cláusulas contratuais dos contratos de concessão. Internamente, em todos os contratos de concessão da Taesa, essas cláusulas já foram todas mapeadas. Aqui é importante mencionar que as primeiras concessões licitadas vão alcançar o seu fim daqui a 8 anos, ok? E o término final desses contratos também envolvem outras atividades, a exemplo do levantamento dos ativos não amortizados ou não depreciados, a fim de que busquemos eventuais indenizações que ainda se fizerem devidas. A gerência regulatória ela já vem acompanhando a evolução desses debates no mercado em geral. Porém, é provável que as regras específicas que serão editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia só venham a ser apresentadas em momento bem próximo à possibilidade da renovação do contrato. Bem, eram esses os 3 temas relevantes que nós preparamos para abordar aqui, ao vivo, para vocês.
Além desses 3 temas, a gerência regulatória também apresentou 5 vídeos pequenos que tratam de temas regulatórios que possam ser de seu interesse e que estão disponíveis aqui na plataforma. A gente espera ter contribuído um pouquinho com o debate sobre a regulação, e eu não sei, Davi, se tem mais algum ponto a acrescentar, algum comentário? Não, Ana, excelente. É isso, só agradeço aí pela participação de todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.